Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 16, 6 de setembro de 1923. Quando o amor acaba, começa a culpa. Quando o amor acaba, começa a culpa. Sentia-me petrificada pela dor da privação do meu doce Jesus. Parece-me que também suas breves visitas como relâmpagos, sua sombra vão diminuindo. Único sustento meu na sua privação, que como pequenas gotas de orvalho sustentam a pobre planta da minha alma, que queimada, seca por sua privação, lhe dá um fio de vida para fazê-lo morrer, para não fazê-la morrer. Mas estava toda resignada à sua vontade, e buscava, por quanto estava em mim, seguir meus atos interiores, como quando junto com Jesus empreendi o voo em seu santíssimo querer. Mas, ó, como diversos os fazia mal, não encontrando a todos para dar por todos ao meu Deus. Então estava dizendo em meu interior: meu Jesus, no teu querer, uno os meus pensamentos aos teus. E como os teus pensamentos circulam em cada inteligência criada, quero que cada pensamento tome dos teus o amor de sua inteligência, para poder pôr no voo do amor cada pensamento de criatura. Este voe para cima, no céu, ante a majestade suprema, e fundindo-se com o amor eterno, atrai à terra, sobre todas as criaturas, o amor da Santíssima Trindade. Agora, enquanto isso e outras coisas fazia, meu adorável Jesus se moveu dentro de mim e, suspirando, me disse: minha filha, tu não podes estar sem mim, e muito menos posso eu estar sem ti. Tudo que tu sentes em seu coração sou eu. Nossa, que lindo. Tantas vezes ele fala isso pra gente, né? Pra gente entender isso, pra não ficar pensando em outras coisas. Pra entender isso, viver assim. Tudo que tu sentes em seu coração sou eu. Suas ânsias, seus suspiros, o martírio que sofre porque está privada de mim sou eu. São meus batimentos que se repercutem em ti, que te levam minhas penas, que me escondem de você. Por isso, não podendo mais, o amor, superando a justiça, me obriga a me mostrar. E enquanto dizia, fez-se ver. Meu Deus, quem pode dizer como me senti renascer? Depois adicionou: minha filha, tu me deste o quarto em ti na terra, e eu te tenho no céu, em meu coração. Então, enquanto você está na terra, você está comigo no céu. A divindade se deleita com a pequena filha do Supremo Querer, tendo-a com eles no céu. E como temos a nossa pequena filha no céu e na terra,
Não nos convém destruir a terra, como a justiça gostaria de fazer. Merecendo-a as criaturas, ao mais desaparecerão muitas cidades. A terra vai abrir redemoinhos em diferentes pontos, fazendo desaparecer lugares e pessoas. As guerras a dizimarão. Mas por consideração de nossa pequena filha, não a destruiremos, tendo dado a ela a tarefa de fazer viver nossa vontade sobre a terra. Por isso tem valor, não te abatas demasiado em minha ausência. Deves saber que não poderei durar muito sem me fazer ver. Eu mesmo não posso. E você não cessa jamais, jamais de me amar. Não só por você, mas também por todos os nossos queridos irmãos. Com efeito, queres tu saber por que Adão pecou? Ele está falando, me ama, me ama, me ama. Aí ele depois vem falar. Queres tu saber por que Adão pecou? Porque esqueceu que eu o amava e esqueceu de me amar. A mesma coisa, por que o homem peca? Por que o homem continua pecando, ofendendo a Deus? Vontade humana, rebelde? Porque esqueceu que eu o amava e esqueceu de me amar. Foi este o primeiro germe da culpa, de sua culpa. Foi o primeiro germe da culpa de Adão. O primeiro. Esqueceu que eu o amava e esqueceu de me amar. Foi este o primeiro germe de sua culpa. Se tivesse pensado que eu o amava muito e que ele estava obrigado a me amar, naquele momento lá que a Eva trouxe a proposta, se ele tivesse pensado que eu o amava muito e que ele estava obrigado a me amar, jamais teria decidido desobedecer-me. Naquela hora que a proposta chegou, ele não teria desobedecido se ele tivesse lembrado. Ele não lembrou. Mas isso aí já estava no coração dele. Não foi só na hora que aconteceu. Ele já tinha esquecido de amar a Deus. Já estava esfriando esse amor. Então, primeiro parou o amor, depois começou o pecado. E assim que cessou de amar a seu Deus, cessou o verdadeiro amor a si mesmo. Seus membros e suas potências se rebelaram a ele mesmo. Perdeu o domínio de si mesmo, a ordem, e se voltou temeroso. Não só isto. Meu Deus, é muito sério, a gente não se dominar. Imagina você mesmo não ter domínio de você mesmo. Você quer fazer uma coisa, mas sua carne te puxa para outra. É muito sério. Perder o domínio de si mesmo. Tem uma guerra interior. Tem um domínio de si mesmo. E por causa do pecado, isso é falta de amor, né? Uma falta de amor por si mesmo. Cessou o verdadeiro amor em si mesmo. Seus membros e suas potências se rebelaram a ele mesmo. Perdeu o domínio, a ordem e se voltou temeroso. Não só isto, mas cessou o verdadeiro amor para com as outras criaturas. Para Eva, foi a primeira, que a outra criatura que estava ali era Eva e as outras que viriam. Enquanto que eu o havia criado com o mesmo amor que reinava entre as divinas pessoas, no qual um devia ser a imagem do outro, a felicidade, a alegria, a vida do outro. Por isso, vindo à terra, a coisa a qual dei mais importância foi que se amassem um ao outro como eram amados por mim, para dar-lhes meu primeiro amor, que é o amor que reina entre as divinas pessoas. O homem foi criado com esse amor. Imagina a grandeza. O homem foi criado com esse amor que reina entre as divinas pessoas, na Santíssima Trindade, para fazer pairar sobre a terra o amor da Santíssima Trindade. É você amar seu filho como o pai ama o filho. É desse grau. É você amar as pessoas com o amor do Pai e do Filho, que é o Espírito Santo. O amor é uma pessoa.
O amor da Santíssima Trindade é uma pessoa. É a terceira pessoa. É o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo habita em você e Deus todo, porque Ele é inseparável. Nós somos moradas divinas. O amor é o Espírito Santo. A gente amar com o amor de Deus, com o Espírito Santo. Amar seu esposo, amar seu filho, amar seu vizinho, amar seu colega de trabalho, amar todo mundo. E todos foi esse o plano de Deus, todos terem esse mesmo amor. Todos amar com o mesmo amor, com o Espírito Santo, com o amor da Santíssima Trindade. Por isso, em todas as tuas penas e privações, não te esqueças jamais que eu te amo muito. Em todas as tuas penas e privações, não te esqueças jamais que eu te amo muito. Para nunca te esquecer de me amar. E como filha do nosso querer, tens a tarefa de me amar por todos. Assim estará na ordem, não terá medo de nada. Meu Deus, vamos lá, Senhor, ajuda a gente a entender. Então ela estava sentindo a dor da privação e estava rezando, mas ela estava continuando abandonada, resignada, né? E estava rezando. Ela rezou: meu Jesus, no teu querer, una os meus pensamentos aos teus, e como os teus pensamentos circulam em cada inteligência criada, quero que cada pensamento tome dos teus o amor de sua inteligência, para poder pôr no voo do amor cada pensamento de criatura. Este voe para cima no céu ante a majestade suprema, e fundindo-se com o amor eterno, atrai à terra sobre todas as criaturas o amor da Santíssima Trindade. Aí depois ele vai explicar para ela, né? Eu criei o homem com o mesmo amor da Santíssima Trindade. O amor que era para um amar o outro é o amor da Santíssima Trindade. O amor para o homem amar a Deus e amar ao próximo é o amor da Santíssima Trindade. É o amor do Pai, do Filho, o Espírito Santo. Ele criou a gente com esse amor. Para amar Ele e amar o próximo. Que também está nele. Que também o próximo, Ele também estaria em cada pessoa, né? Habitando, morando, como Ele planejou. Não só mantendo a pessoa viva, mas morando, habitando, reinando. Agora, enquanto isso e outras coisas fazia, meu adorável Jesus se moveu dentro de mim e suspirando me disse: minha filha. Então, ela estava sentindo a privação, mas ele sempre fala, ele está dentro dela, ele está dentro de cada um de nós. Ele está dentro de cada um de nós. Ele vive em quem vive na divina vontade. Ele mora, ele habita. Ele é o habitante da sua alma, ele está aí dentro de você. Quem vive na vontade divina é uma morada divina. Deus habita nessa pessoa. E aí é o que ele fala que, minha filha, tu não podes estar sem mim, e muito menos posso eu estar sem ti. Tudo que tu sentes em seu coração sou eu. Então, tudo que a gente sente no coração é ele. Os estados de ânimo é ele. Tudo que você sente no seu coração sou eu. Suas ânsias, seus suspiros, o martírio que sofre porque está privado de mim, o sofrimento que está passando é o sofrimento de Jesus. As suas ânsias, seus suspiros, o desejo por ele o tempo todo é ele mesmo, porque você ama com o amor dele. Então, o amor é ele mesmo. Tudo sou eu. São meus batimentos que repercutem em ti. São meus batimentos que se repercutem em ti. Que te levam minhas penas. Então, Jesus está no seu coração e as penas dele são levadas para você. Ele está no seu coração. O que você está sofrendo é o sofrimento dele. Que te levam minhas penas. Que me escondem de você. Por isso, não podendo mais, o amor superando a justiça me obriga a me mostrar. E enquanto dizia isso, fez-se ver.
Meu Deus, quem pode dizer como me senti renascer? Depois adicionou. Minha filha, tu me deste o quarto em ti na terra, e eu te tenho no céu, em meu coração. Então, enquanto você está na terra, você está comigo no céu. A divindade se deleita com a pequena filha do supremo querer, tendo-a com eles no céu. E como temos a nossa pequena filha no céu e na terra, não nos convém destruir a terra como a justiça gostaria de fazer. Vale a mesma coisa, você está vendo a terra não está destruída, né? A justiça continua querendo destruir a terra, mas ele não destrói porque tem filhos da divina vontade na terra. Como ele tem os filhos da divina vontade na terra e também no céu, no coração dele, não convém destruir a terra como a justiça gostaria de fazer, merecendo-o as criaturas por causa de tanto pecado, de tanta oposição a Deus, de tanta injustiça. Ao mais desaparecerão muitas cidades, vai ser purificada a terra. A terra vai abrir redemoinhos em diferentes pontos, fazendo desaparecer lugares e pessoas. As guerras a dizimarão. Mas, por consideração de nossa pequena filha, não a destruiremos, tendo dado a ela a tarefa de fazer viver nossa vontade sobre a terra. Se a vontade dele está sobre a terra, nas almas que vivem na divina vontade, então ele não destrói por consideração dessas almas. Ele não destrói tudo. Por isso tem valor, não te abatas demasiado em minha ausência. Deves saber que não poderei durar muito sem me fazer ver. Eu mesmo não posso e você não cessa jamais, jamais de me amar. Não só por você, mas também por todos os nossos queridos irmãos, é o que ele falou ontem na live. A gente vive em nome de todos, reparando por todos. A maioria esmagadora da população está vivendo em oposição à vontade de Deus, à vontade humana. A gente está vivendo num tempo, a nossa geração vive num tempo de muita apostasia, de muita heresia, de muito absurdo, de muito pecado, de coisas assim terríveis que se fala de Deus, de pessoas falando de Deus, falando que Deus está falando com elas, mas falando coisas absurdas, de pastores absurdos, falando coisas absurdas de Deus, querendo mudar a Bíblia, falando que a Bíblia tem que ser atualizada, a André Surak falando que vai ser pastora, que Deus está honrando ela com o conteúdo adulto que ela está fazendo. Então aqui é coisa assim das trevas, assim, no mais alto grau de absurdo. Então a gente vive nesse tempo e por isso que a gente sofre tanto, porque Jesus falou, tudo que você sente no seu coração sou eu. Então a dor que vem no nosso coração, um estado de ânimo difícil, é a dor do coração de Jesus. Ele falou aqui, ó, tudo que você sente no seu coração sou eu. O martírio que sofre são meus batimentos que se repercutem em ti, que te levam minhas penas. E as penas, ele assume, Jesus, ele assume sobre si todas as culpas e repara a justiça. Ele está em nós e a gente tem também essa situação de cair sobre nós as culpas e a gente reparar em nome de todos e amar a Deus em nome de todos. Então a gente sofre, mas é o que ele está falando aqui, ó. Minha filha, não deixe nenhum momento de me amar. Nenhuma situação. Em nenhuma situação. Não esquece que eu te amo. Não esquece que eu te amo. Grava isso na sua inteligência. Não te abaste, deve saber que não poderei durar muito sem me fazer ver. Eu mesmo não posso. E você não cessa jamais, jamais de me amar. Não só por você, mas também por todos os nossos queridos irmãos. E amar Jesus é você deixar ele viver e aceitar tudo isso, né? É amor. O amor. Não tem uma forma mais perfeita de amar do que sofrer. É sofrendo. Sacrifício. Amor é sacrifício.
Você não cessa jamais, jamais de me amar, não só por você, mas também por todos os nossos queridos irmãos. Com efeito, queres saber tu por que Adão pecou? Por que ele pecou? Por que ele me desobedeceu? Por que ele escolheu a vontade humana? Por que ele rejeitou a vontade divina? Ele pecou. Ele desobedeceu. Porque esqueceu que eu o amava, esqueceu de me amar. Foi este o primeiro germe de sua culpa. Antes de pecar, antes de decidir pecar, antes de decidir desobedecer, ele esqueceu de amar a Deus. Ele esqueceu de me amar. Foi este o primeiro germe de sua culpa. Se tivesse pensado que eu o amava muito, se tivesse pensado que eu o amava muito e que ele estava obrigado a me amar, jamais teria decidido desobedecer. Quem ama não desobedece. Quem ama não vai fazer o mal contra o amado. Quem ama de verdade não vai se voltar contra a pessoa, desconfiar da pessoa que ama. Né? Porque foi isso que aconteceu. Ele não confiou mais em Deus. Ele falou que caiu na conversa da serpente e da Eva, né? Não é bem assim. Ele não quer que você coma porque se você comer, você vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. E ele não quer que você conheça. Ele não te ama tanto assim. Não confia nele, porque ele não é de tanta confiança. Ele mentiu, porque foi o que ele falou, né? Foi isso que ele quis dizer. Ele falou que vocês vão morrer? Não, não vai morrer. Não vai morrer. Ele não deixa porque ele sabe que o dia que você comer, você vai ser como ele. Conhecedor do bem e do mal. É por isso. Não é porque você vai morrer. Ele mentiu, ele é um mentiroso. E aí, se ele tivesse pensado, não, mas Deus me ama muito, ele não ia mentir pra mim. Como assim? Deus me ama muito. Deus me ama muito, ele é meu criador. Ele não é um mentiroso. Ele não ia mentir pra mim. Se ele falou que a gente morre, é porque a gente vai morrer mesmo. É verdade, ele não tá mentindo. Ele não ia, ele me ama muito, ele me ama muito, 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 muito. Deus revelou isso pra ele. Esse amor foi revelado, não estava oculto. Deus revelou para Adão como ele amava. Ele tinha o conhecimento, a inteligência, ele tinha suficiente para entender que Deus o amava muito. Que Deus criou ele, é o que ele falou aqui, é o que Deus falou aqui, ó. Como foi a criação do homem? Eu o havia criado com o mesmo amor que reinava entre as divinas pessoas. Um amor infinito, eterno. Ele sabia disso, que ele tinha esse amor infinito e eterno. Não era ignorante. Ele esqueceu que Deus o amava muito. Então, ele acreditou nessa coisa, né? Realmente, ele mentiu. Mas se ele o amava, isso não encaixa. Como ele me ama muito, com o mesmo amor que reina na Santíssima Trindade, ele é assim, enganador. Um engana o outro, então, não tinha. Ele esqueceu. Ele esqueceu que eu o amava e esqueceu de me amar. Foi este o primeiro germe de sua culpa. Se tivesse pensado que eu o amava muito e que ele estava obrigado a me amar, jamais teria decidido desobedecer-me. Jamais teria decidido desobedecer-me. Então, se você ama a Deus muito, por isso que ele falou, jamais esqueça que eu te amo, porque se você esquecer, você vai pecar, você vai me desobedecer. Você vai decidir me desobedecer, você vai decidir fazer sua própria vontade. Se você esquecer que eu te amo e que você está obrigado a me amar, obrigado, é justo. É justo. Se você esquecer, você vai pecar. Você vai fazer sua própria vontade. Você vai me desobedecer. Você vai conhecer a minha vontade e não vai fazer ela. E vai escolher a sua. Se você esquecer de me amar, você vai acabar conhecendo a minha vontade e vai decidir não fazê-la. Vai fazer a sua. Vai decidir pela sua consciente. E isso é muito sério. É um pecado que ele falou é o maior delito. Pensa-se que não fazer a minha vontade
é coisa de nada, mas esse é o maior delito que clama vingança diante de Deus, da justiça. Não fazer a vontade de Deus. Aí ele fala, especialmente se você conhece o que Deus quer, o sacrifício que ele está pedindo, você conhece e não faz. E é isso que aconteceu aqui. Ele conhecia. Ainda mais, é mais grave, ainda é um delito mais grave ainda se você conhece o que Deus quer, o sacrifício que ele está pedindo e você não faz. Isso é muito grave, é o maior delito. É um pecado contra o Espírito Santo, contra o amor. É um pecado contra o Espírito Santo. Nossa, é muito sério. Meu Deus. Porque esqueceu que eu amava, esqueceu de me amar. Foi este o primeiro germe da culpa. Então, a culpa nasce sim. Você esquece que Deus te ama e você esquece de amar. E como que você vai amar se você não conhecê-lo? Se você não prestar atenção nele, no que ele está falando? Então, por isso que a gente fica conversando com ele, que esse livro é uma pessoa que se encarna em nós. O livro do céu é uma pessoa. É o verbo. Como assim uma pessoa? O verbo, a palavra, a comunicação. E ele se encarna. Esse livro se encarna em nós. Na nossa humanidade. E aí você ama. Ele mesmo vem habitar no seu coração e amar. E ele ama com o amor dele, que é o Espírito dele, o Espírito Santo. A gente não consegue amar a Deus. Ele quer ser amado com ele, com o amor dele, que é o Espírito Santo. Mas para ele vir habitar em nós, você tem que viver com a vontade dele, amar a vontade dele, adorar as disposições dele todas, confiar nele cegamente, não duvidar do amor dele. Quando você pensa que Deus está mentindo, você está duvidando do amor dele. E ele é o amor. Duvidar do amor dele é o maior delito. Duvidar dele, duvidar que o que ele... Duvidar que o que ele dispõe é bom é o maior delito de todos, porque ele é perfeito, ele é o amor puro. Você vai duvidar de uma disposição dele, da vontade dele. Duvidar da vontade dele, achar que ela não é boa, que não é bem isso, que foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu, ele não é bem assim. Essa ordem que ele deu não é tão perfeita assim. Não é bem assim. É duvidar da disposição dele, do que ele dispôs. Duvidar, colocar dúvida. Isso é muito sério. Porque ele é perfeito, ele é o amor. Ele é o amor. Você duvida do que ele dispõe. Se ele é o amor, tudo que ele dispõe é bom, é santo. E deve ser seguido. E a gente tem que adorar as disposições dele. Nós não somos nada, nada. Se você duvida do que ele fala e vai fazer a sua própria vontade, você acha que você é dono de alguma coisa, sabe alguma coisa, sabe amar. Mais do que ele, não. O que eu escolho é melhor do que o que ele falou. É muito grave. É muito grave. Porque esqueceu que eu amava, esqueceu de me amar. Foi este o primeiro germe de sua culpa. Se tivesse pensado que eu amava muito, que ele estava obrigado a me amar, jamais teria decidido desobedecer-me? Jamais teria decidido desobedecer-me. Então, primeiro parou o amor, depois começou o pecado. Então, amar. Quando está num momento de sofrimento, a gente tem mais, assim, é um campo mais frutífero para amar, né? Porque você vai renunciar mais ainda a você para amar. Então, primeiro, depois começou o pecado. E assim que cessou de amar ao seu Deus, cessou o verdadeiro amor a si mesmo. Assim que cessou de amar a Deus, cessou o verdadeiro amor a si mesmo. Seus membros e suas potências se rebelaram a ele mesmo, perdeu o domínio próprio. Suas paixões, aí o homem começa a ser governado pelas paixões, pelas tendências sensuais, do sensitivo, da carne. Não consegue se dominar. Quer fazer o bem, mas a carne, aí tem uma lei, uma guerra interior, que é o que São Paulo falou, né? Quem me livrará desse corpo de morte, da minha carne que quer dar morte ao bem que eu quero fazer?
É por causa do pecado. Parou de amar a Deus, desobedeceu, perdeu o domínio de si mesmo. Perdeu o domínio, a ordem e se voltou temeroso. Não só isto, mas cessou o verdadeiro amor para com as criaturas. Cessou o verdadeiro amor para com as criaturas. O verdadeiro amor é amar como Deus ama, é amar com o amor de Deus. É você levar o outro para Deus e não levar o outro para as trevas. É levar a outra criatura para Deus. Fazer de tudo para todo mundo não sair dessa unidade, desse amor da Santíssima Trindade. É dar sua vida para que não aconteça esse rompimento da vontade. É dar sua vida, isso que é o amor. É dar sua vida para não ter esse rompimento. Não romper as relações com Deus. Mas o que aconteceu foi, a Eva rompeu e ele foi junto com ela romper. Mas cessou o verdadeiro amor para com as outras criaturas. Enquanto eu o havia criado com o mesmo amor que reinava entre as divinas pessoas, no qual um devia ser a imagem do outro. A gente devia ser, no plano dele, cada um ser a imagem do outro. A felicidade, a alegria, um ser a vida do outro. Um ser humano ser a vida do outro, uma criatura ser a vida do outro. Por isso, vindo à terra, a coisa a qual dei mais importância foi que se amassem um ao outro como eram amados por mim, para dar-lhes meu primeiro amor, para fazer parar sobre a terra o amor da Santíssima Trindade. Por isso, em todas as tuas penas e privações, não te esqueças jamais que eu te amo muito, para nunca te esquecer de me amar. E como filha do nosso querer, tens a tarefa de me amar por todos. Assim estará na ordem e não terá medo de nada. Em tuas penas e privações, em todos os instantes da sua vida, não te esqueça de amar. Não te esqueça jamais que Deus te ama muito, muito, muito. Porque se você esquecer que Ele te ama, você vai esquecer de amar. De amar Ele de volta. E aí começa a culpa. E aí começa a culpa. E aí começa a desobediência. E aí começa a desconfiança. A rebeldia. E como filha do nosso querer, tens a tarefa de me amar por todos. Assim estará na ordem e não terá medo de nada. Volume 17. 17 de outubro de 1924. Com quanto amor Deus cria as almas, como as faz crescer, como as cuida e se dá tudo a elas. Continua o mesmo assunto, mas em outro volume. Com quanto amor Deus cria as almas. Com o próprio amor que reina na Santíssima Trindade. Estava pensando com quanto amor Jesus nos ama. Minha mente se perdia no amor eterno. E meu doce Jesus, movendo-se em meu interior, fazia-me ver em minha mente uma auréola de luz. Dentro daquela auréola havia um sol. E este sol continha tantos raios por quantas criaturas existiam. Cada uma delas tinha um raio todo para si, que lhe dava vida, luz, calor, força, crescimento, tudo o que era necessário para formar uma vida. Era deleitável ver como cada criatura estava unida a cada raio deste sol, do qual havia saído, como um ramo à videira. E meu amável Jesus, enquanto minha mente se perdia nisso, me disse: minha filha, olha com quanto amor amo a criatura. Ela, antes de sair à luz do dia deste mundo, já estava em meu seio. E ao fazê-la sair, não a deixei. Um raio de luz que contém minha vida a segue para fornecer-lhe tudo o que é necessário para desenvolver esta vida. E com que cuidado a faço crescer? Com quanto amor a rego? Eu mesmo me faço luz, calor, alimento, defesa. E quando termina seus dias no templo, sobre o caminho do mesmo raio, a retiro em meu seio para fazê-la expandir-se na pátria celestial.
Meu amor se faz para a criatura mais que o sol que formei no céu azul. Mas bem, o sol que criei para benefício da natureza humana não é outra coisa que a sombra de meu verdadeiro sol. Porque o sol da atmosfera não forma as plantas, nem lhes dá água para que não sequem, nem dá todas as ajudas que são necessárias para que as plantas cresçam belas e fortes, e os homens, mesmo cegos, possam gozar da sua luz. Faz só o seu ofício de iluminar e aquecer e segue adiante. E se as plantas não são regadas, não tem nada que fazer para comunicar-lhe seus efeitos. Mas a seca a mais. Seca ainda mais, né? Eu, que sou o verdadeiro sol das almas, não as deixo nem de dia nem de noite. Eu mesmo formo as almas, dou-lhes a água da minha graça para não as deixar secar. Nutro-as com a luz das minhas verdades, fortifico-as com os meus exemplos. Lhes dou o vento de minhas carícias para purificá-las, o orvalho de meus carismas para embelezá-las, as flechas de meu amor para aquecê-las. Em suma, não há coisa que não faço por elas. Eu sou tudo para elas e ponho à disposição de cada uma toda a minha vida para seu bem. Mas quanta ingratidão da parte das criaturas! Parece que não estão unidas como sarmentos à minha videira. Não por amor, mas por força. Parece que estão unidas como sarmentos à minha videira. Não por amor, mas por força. Porque não podem prescindir de mim. E por isso crescem como sarmentos, que não recebendo todos os humores bons que contém a videira, crescem fracos, sem formar jamais uvas maduras, mas azedas, que amargam o meu gosto divino. Ah, se todos soubessem como amo suas almas! Todos ficariam arrebatados pelo atrativo e a força de meu amor e me amariam demais. Por isso me ame você, que sabe disso. Me ame você que tá lendo esse livro, que os outros não sabem e não me amam. Não me enxergam, não me veem. Não sabem que eu estou dando a vida para cada um. Então você que está lendo esse livro, me ama por eles. Porque os outros não me amam, não sabem. Tem uns que falam que eu nem existo. Mas estão recebendo a vida de mim. Por isso me ame você. E seu amor se agrade tanto que me ame por todos. Então Jesus fala, né? Com quanto amor Deus cria as almas, como as faz crescer, como as cuida e se dá todo a elas. Minha filha, olha com quanto amor cria, com quanto amor minha filha, meu Deus, olha com quanto amor ama a criatura. Meu Deus. Ela, antes de sair à luz do dia deste mundo, já estava em meu seio, já estava no pensamento de Deus. Todas as almas, todas as criaturas. Todas as criaturas, todas as almas já estavam no pensamento de Deus. E ao fazê-la sair, não a deixei. Nenhuma. Ele deixa. Um real de luz que contém minha vida a segue para fornecer-lhe tudo o que é necessário para desenvolver esta vida e com que cuidado a faço crescer. Então todas as almas recebem esse cuidado de Deus. Recebem tudo o que é necessário para desenvolver a vida divina. Tudo. Todas. Mas por que nem todo mundo é santo? Porque não querem. Porque rejeitam essa ajuda, que é o que ele vai falar aqui. Mas quanta dor, quantas estão na videira só por obrigação, porque sabe que porque tem que receber a vida de Deus. Mas não por amor, não estão ligadas a Deus por amor, não amam a Deus de volta. Com quanto amor arrego. Eu mesmo me faço luz, calor, alimento, defesa. E quando termina, defesa? Olha para a cruz. Como que foi a defesa de todas as almas? O alimento é a própria carne dele. A defesa é tomar sobre si todas as culpas e morrer por todas para dar a vida para todas. É satisfazer a justiça por cada culpa. E quando termina seus dias no tempo,
Sobre o caminho do mesmo raio, a retire em meu seio, para fazê-la expandir-se na pátria celestial. Meu amor se faz para a criatura mais que o sol que formei no céu azul. Ele é o sol das almas. Mas bem, o sol que criei para benefício da natureza humana não é outra coisa que a sombra de meu verdadeiro sol. O sol que a gente vê aqui para benefício das plantas e da vida humana é só a sombra, porque o sol ele só ilumina, mas, por exemplo, se a planta estiver seca, ela acaba de secar. O sol ele não fornece água, ele fornece só a luz. Ele só fornece a luz. Se a planta estiver seca, seca mais ainda. E a planta que está quase morrendo lá sem água e o sol bate, tritura, seca a planta. Então, ele não faz tudo pelas plantas, mas o sol divino faz tudo pelas almas. Tudo, dá a própria vida pelas almas. O sol da atmosfera não forma as plantas, ele só aquece. Mas quem formou não foi ele. E Deus forma. Deus é tudo para a alma. Ele é tudo. Ele forma, ele conserva, ele alimenta tudo. O sol da atmosfera não forma as plantas, nem lhes dá água para que não sequem, nem dá todas as ajudas que são necessárias para que as plantas cresçam belas e fortes. Se a gente, por exemplo, colocar uma planta ali, uma semente ali numa horta, se deixar só por conta do sol, se você não for lá e regar, colocar adubo, mexer na terra, tirar as ervas daninhas ali da horta, o sol não faz todo o trabalho, ele só ilumina, então ele não faz tudo. Mas o sol divino faz tudo. Nem dá todas as ajudas necessárias para que as plantas cresçam belas. E os homens, mesmo os cegos, possam gozar da sua luz. Os cegos não gozam da luz do sol, o humano. Faz só o seu ofício de iluminar e aquecer e segue adiante. E se as plantas não são regadas, não tem nada que fazer para comunicar-lhe seus efeitos, mas a seca, faz é mal. Agora ele, que é o verdadeiro sol das almas, não as deixa nem de dia nem de noite. O sol deixa a gente de noite. Deus não, é o tempo todo. Ele fornece tudo, ele é tudo para as almas. Eu mesmo formo as almas, ele mesmo forma, dou-lhes a água da minha graça para não as deixar secar. Nutro-as com a luz das minhas verdades, fortifico-as com os meus exemplos, lhes dou o vento de minhas carícias para purificá-las, o orvalho de meus carismas para embelezá-las, as flechas de meu amor para aquecê-las. Em suma, não há coisa que não faça por elas, por todas as almas. Todo mundo que você vê na sua vida, na sua frente, todo mundo que você já viu, recebe esse tudo de Deus. A vida, a conservação da vida, a graça, a luz, a verdade, a força, tudo. Mas as pessoas não recebem, que é o que ele vai falar aqui. Eu sou tudo para elas e ponho à disposição de cada uma, não exclui ninguém, toda a minha vida para o seu bem. Mas quanta ingratidão da parte das criaturas, da parte de Deus não falha. Da parte de Deus não falha, mas quanta ingratidão por parte das criaturas. Parece que estão unidas como sarmentos à minha videira, não por amor, mas por força. Não é por amor que estão ligadas a Deus. Acho que se tem gente que acredita que Deus existe, mas queria que ele não existisse. Queria que ele não existisse. Sabem que Deus existe, que elas recebem a vida de Deus, mas queriam que ele não existisse. Queriam ter outra forma de receber a vida. Sabem que dependem dele, que ele quer tudo, que ele que conserva a vida, mas queriam não receber a vida dele. Queria que tivesse outra forma de receber a vida. E estão por força, porque não tem outro jeito. Não por amor, mas por força. Sarmentos sarmentos são os galhos da videira.
Parece que estão unidos como sarmentos, não por amor, mas por força, porque não podem prescindir de mim, não tem como. Não tem outra fonte de vida. E por isso crescem como sarmentos, que não recebendo todos os humores bons que contém a videira, crescem fracos, sem formar jamais uvas maduras, mas azedas. São galhos da videira que não recebe toda a força que vem da videira, toda a seiva, e produz frutos azedos, que amargam o meu gosto divino. Ah, se todos soubessem como amo suas almas. Não, nem todos sabem como ele ama as almas. Todos ficariam arrebatados pelo atrativo e a força de meu amor e me amariam demais. Por isso me ame você, e seu amor se agrade tanto que me ame por todos. Você que sabe disso, ama por todos, vive para amar por todos, tem que viver na divina vontade. Vive na divina vontade e ama a Deus por todos. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.